Vai parecer aqui que a gente está falando sobre como escolher sapatos, mas a gente vai estar falando sobre critérios de decisões, que é um pouquinho mais amplo. Quando eu vou escolher um sapato para comprar, geralmente eu entro na loja e eu uso o sistema de filtros. Então, por exemplo, eu quero um sapato do tamanho 40, da marca, por exemplo, Adidas, na cor preta. Quando eu uso esses filtros, aquilo que era, por exemplo, 1.000 sapatos, vai reduzir para talvez 50 sapatos. Talvez eu não teria tempo ou energia suficiente para decidir entre 1.000 sapatos. Mas talvez entre 50 eu consiga analisar de uma maneira mais adequada. Os critérios que eu usei são teoricamente bons. Poxa, eu não quero um sapato 42, porque eu calço 40. Eu não quero um sapato, por exemplo, da Nike, porque eu estou procurando um da Adidas. Eu não quero um sapato branco, porque eu estou procurando um preto. Aqui, os filtros me ajudaram. E eu acho isso fenomenal. Só que tem um uso de filtros que ele pode começar a te atrapalhar e atrapalhar de uma forma que não seria positiva. Porque pensa comigo, se quando eu vou filtrar, em vez de escolher 40, eu escolho 43, eu não tô só vendo os sapatos de 43. Eu tô excluindo a possibilidade de ver os sapatos 40 quando eu escolhi 43. E aqui talvez seja óbvio. Poxa, se você calça 40, escolha 40, não 43. O problema tá quando a gente começa a, na nossa vida, usar alguns critérios de decisão que eles afetam as opções que você vai ter. Por exemplo, suponhamos que uma mulher, por exemplo, ela é religiosa, talvez católica e tudo mais, e ela escolhe que um dos critérios para ela escolher um homem é que ele seja, suponhamos, temente a Deus. O critério temente a Deus não é errado, só que ele é amplo demais para alguém entender ele. No sentido de que, vamos lá, se o temente a Deus é alguém que compartilha da mesma fé que você, aí já tem um ponto. Se você entende que o temente a Deus é isso, ok, você quer alguém que vai compartilhar da sua fé para que vocês consigam viver ali uma vida mais alinhada. Esse critério é excelente. Por quê? Você precisa de alguém que esteja realmente ali naquela fé sua para que vocês tenham os princípios, que vocês vão à igreja, que vocês vivam aquela vida mais alinhada com Jesus, por exemplo. Só que o problema é que algumas pessoas começam a pegar critérios que outras pessoas criaram e entendem esses critérios e começam a colocar na própria vida delas sem entender esse critério. Porque talvez, quando ela escolhe alguém temente a Deus como critério, ela não está ali buscando alguém para viver 100% a religião. Talvez ela está se apoiando na religião para encontrar alguém ali que seja, por exemplo, que tenha bons princípios, que tenham bons costumes, e talvez o ato dele ser da religião assim totalmente não seja exatamente o que ela está buscando. Então, percebe uma coisa, esse filtro ele não é igual 40, 41, 42. Ele é um filtro que tem uma interpretação por trás. O temente a Deus é uma máscara que, para algumas pessoas, isso significa uma coisa, para outras pessoas significa outra. Se as pessoas começam a interpretar que elas só vão encontrar uma pessoa que tem princípios positivos, valores e tudo mais, sendo da igreja, o que ela vai fazer é usar um critério que ela não está entendendo o suficiente para escolher homens que sejam dessa forma. E não é que esteja errado, mas quando você usa esse princípio, você reduz o subconjunto. Por quê? Para alguém que quer alguém só alinhado, para alguém que quer alguém que tenha crenças e valores parecidos, talvez essa pessoa não vai estar na igreja.
Talvez essa pessoa vai estar em outro lugar. Mas quando você usa o filtro temente a Deus, nesse caso, você elimina todo mundo que não é temente a Deus, mas que tem os valores que encontrariam com você. Eu não acho que esteja errado usar o princípio. Eu acho que esteja errado você usar algo que você não entendeu o suficiente como filtro. Porque se você não entendeu o suficiente como filtro e usa aquilo, você elimina possibilidades. Por exemplo, se eu entro na loja de sapato e lá tem 10 modelos, e eu acho que eu vou gostar do modelo X, por exemplo, que é o casual, mas eu nem dei chance de conhecer os outros, eu estou eliminando possibilidades achando que o que eu quero é o casual, mas às vezes não é. Só que, se eu já me conheço e sei que o que eu gosto é o casual, é um excelente filtro. O problema é se eu não me conhecesse o suficiente e achasse que aquele é o filtro mais alinhado e usar ele. Então, quando a gente trata da ideia de algumas mulheres ou de alguns homens escolherem que o parceiro que elas vão escolher seja, por exemplo, temente a Deus, não é um erro. Não tem nada de errado nisso. Inclusive, pode ser um excelente filtro para ajudar na criação de filhos, na criação de valores e tudo mais. O problema é para aquelas pessoas que interpretam o filtro de uma maneira que está além do que ele está propondo, que na verdade está buscando uma outra coisa e usa um princípio ou um filtro que não era para ser usado. E aí, quando você pega um grupo, a cada princípio que você coloca, a cada filtro que você coloca, isso que vai acontecendo. Só que, se você usa os princípios certos, você vai cada vez achando o grupo certo. Se você usa os princípios errados, o problema é esse aqui, ó. Pum, fechou. Mas ficou um grupinho aqui que você vai achar que está desalinhado, mas não tá. É um grupinho que, por você ter usado o filtro errado, vai ficando cada vez, ó, vai cada vez surgindo outros grupinhos que você vai ignorar. No caso do sapato, por exemplo, se eu escolho o casual, eu deixo de lado o esportivo, mas talvez dentro do esportivo ali teria, por exemplo, 2 sapatos que eu adoraria. Então, pensa bem sobre os filtros que você está usando. Não para parar de usar ele porque eles estão errados. Não, mas para entender se você está usando aquele filtro da maneira mais adequada possível ou se você está deixando passar algumas pessoas, alguns acessórios, algumas coisas que fariam mais sentido para você ainda. No entanto, os filtros são importantíssimos, porque eles vão te ajudar, mas use eles da maneira mais correta que for para você usá-los.